Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2015 e começa agora mais uma edição do Jornal Cidade, que vai fazer uma retrospectiva de todas as ações culturais desenvolvidas em Varginha no ano de 2015. E para isso, nosso entrevistado de hoje é o professor Francisco Graça de Moura, que é o diretor superintendente da Fundação Cultural. Professor, muito obrigado então por ter aceito esse nosso convite. Uma satisfação muito grande, principalmente porque nós estamos numa TV educativa e cultural e nada mais apropriado do que a gente fazer uma avaliação da cultura no exercício de 2015. Professor, o senhor é considerado por muitos o gestor que ficou mais tempo à frente da Fundação Cultural. São 3 anos completados agora em janeiro, né? Esse ano de 2015, como que o senhor avalia ele em um âmbito geral? Foi um ano difícil? Foi um ano que o senhor conseguiu concretizar todas as ações que o senhor pretendia para a Fundação? Como que foi? O problema de ser o gestor que mais tempo esteve à frente da Fundação Cultural é um detalhe importantíssimo, porque isso permitiu dar continuidade às ações, permitiu executar planos de ação cultural estratégicos de médio e longo prazo, com metas, objetivos e resultados. E, a par disso, quando eu assumi a Fundação Cultural, foi dentro de uma visão de cultura do prefeito Antônio Silva, que incluiu no seu programa de ação governamental uma revolução cultural, tirar a cultura da periferia das políticas públicas e transformar realmente a cultura numa prioridade de governo. Isso permitiu colher os resultados que nós colhemos o ano passado e este ano, principalmente, com realizações culturais que foram marcantes e que tiveram um grande impacto no cenário cultural do município de Varginha. Professor, eu vou fazer essa entrevista pelos órgãos que a Fundação tem. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada órgão e aí o senhor vai falar sobre todas essas avaliações. Vou começar pela estação ferroviária. A gente teve agora, ela se transformou num corredor cultural, foi agora em novembro, né? Exato. Como que foi essa obra? Como que foi desenvolver essa obra, que é um dos principais marcos desse ano, né? Em 2013 e 2014, nós gastamos 180 mil só refazendo a pintura da estação ferroviária. Por causa das pichações. Pichações, depredações, vidros destruídos. E, por outro lado, também o teto tinha muitas goteiras. Então, nós fizemos uma reforma geral, a calafetagem completa do teto, a pintura dentro das características originais estabelecidas pelo Conselho do Patrimônio Cultural. Fizemos, então, uma reforma, uma revitalização completa que não ocorria desde quando a estação foi inaugurada, porque o que houve foram obras pontuais e fora dos padrões arquitetônicos e técnicos estabelecidos pelo patrimônio cultural. Só que quando nós resolver o processo de preservação da estação, nós chegamos à conclusão que isso não se restringia a colocar uma área de proteção a esse patrimônio. Nós tínhamos de fazer muito mais, nós tínhamos de estabelecer ali um centro de polarização e irradiação do processo de desenvolvimento cultural da cidade. Então, o corredor cultural, ele passou a compreender, um espaço para todas as manifestações culturais e todos os eventos culturais, com o piso ecológico, com os gradis de proteção, com um sistema de refletores extremamente moderno e, em segundo lugar, a recuperação total do prédio da estação ferroviária. Por outro lado, nós verificamos que não podíamos nos ater apenas à cultura tradicional, às heranças culturais, a folias de reis, as manifestações artesanais, os movimentos culturais provenientes dessas heranças do sincretismo religioso. Daí surgiu o Centro de Formação Tecnológica. Daí surgiu o Centro de Formação Tecnológica, considerando que os 2 últimos planos nacionais de cultura e o Plano Estadual de Cultura,
incluiu o design de moda entre aquelas manifestações culturais e, posteriormente, agregou que aquela cultura proveniente da criatividade, da geração de games, de aplicativos, também era uma manifestação de uma cultura peculiar aos avanços tecnológicos do século. Então, o Centro de Formação Tecnológica, ele agregou essas novas manifestações culturais provenientes da tecnologia, porque, afinal de contas, na tecnologia você tem o acervo instrumental básico, mas o que surge daí é produto da criatividade, da inteligência e da inventividade das pessoas. Professor, o Centro de Formação Tecnológica ele foi inaugurado no sábado, depois da inauguração da estação ferroviária, do Corredor Cultural. Mas quando que ele vai começar efetivamente a funcionar, a dar esse curso, tanto para os professores como para esses alunos? Quando que ele vai começar a funcionar de uma maneira mais concreta? Em março. Nós vamos agora, na segunda quinzena de janeiro, vamos nos reunir com a secretária de Educação, com a diretora do CDCA, a Vânia, e com a professora Rosana, secretária de Educação, com a diretoria regional do SEBRAE e mais duas instituições internacionais que hoje são responsáveis por grandes avanços do uso da internet na educação e na cultura. E vamos, então, estabelecer os currículos dos cursos e das oficinas, de acordo com duas demandas, a demanda do mercado e a demanda de formação de quadros qualificados para o próprio município, principalmente na área da educação. Com isto, nós vamos, a partir de março, começar a implementar as oficinas de final de semana e os cursos permanentes. E vamos também instalar, ali onde está hoje o Comic e o Codepac, que nós vamos mudar para outras instalações, e ali nós vamos instalar a Casa do Artesão, um showroom permanente. No galpão do lado. No galpão do lado, quer dizer, de um lado o Centro de Formação Tecnológica, do outro a Casa do Artesão. Ali será um showroom de todo artesanato vargiense, porque então haverá um revezamento entre os artesãos das associações que irão incrementar a venda, a comercialização e o artesanato como fator turístico. Aí você tem uma dimensão do corredor. O corredor cultural ele vai ser de múltiplas manifestações. O Centro de Formação, a Casa do Artesão, vai ser um centro de acolhimento de eventos de toda a natureza, a Feira de Economia Criativa, a Feira de Culinária na Praça, os eventos de culinária na praça, o Sabadão Cultural, a FLIV, a Feira Literária de Varginha, e vamos começar agora no dia 17 de janeiro, com a concentração das Folias de Reis. Nós vamos instalar um palco com altar, haverá a missa inicialmente. Eu deverei viajar na próxima semana à campanha para convidar o novo bispo para fazer a celebração oficial da missa na concentração das Folias de Reis. Terminada a missa, nós tiramos o altar e começam as apresentações das Folias de Reis. Professor, gostaria de pedir um momentinho para o senhor, que a gente vai ter que chamar um intervalo aqui, mas a gente volta no segundo bloco falando um pouco mais sobre essas outras atividades. Então, eu estou conversando no Jornal Cidade de hoje com o professor Francisco Graça de Moura, que é o diretor superintendente da Fundação Cultural, e está fazendo o balanço das ações do ano de 2015 no âmbito cultural aqui na nossa cidade. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos.
Estamos de volta com o Jornal Cidade, hoje fazendo um balanço das ações culturais desenvolvidas pela Fundação Cultural no ano de 2015. Meu entrevistado é o diretor superintendente da Fundação Cultural, professor Francisco Graça de Moura. Professor, a gente falou um pouco sobre a estação ferroviária, então gostaria de saber se as obras já foram todas concluídas ou se estão sendo feitos alguns retoques ainda naquela obra tão importante. Uma obra como o Corredor Cultural foi uma obra inédita, inovadora. Não se tem noção, não se tem notícia no sul de Minas, de nada, ou até no estado de Minas Gerais, de algo semelhante. Então, o que nós fizemos? Nós estávamos implantando a tecnologia do piso ecológico. Nós estávamos colocando um sistema de gradis, nós estávamos colocando um sistema de iluminação. Nós sabemos que essas obras que têm esse caráter de ineditismo, elas, inauguradas, elas não apresentam perfeição, elas apresentam defeitos, algumas coisas a corrigir. Então, nós inauguramos no dia 19 de novembro com um evento musical. No dia subsequente, que foi o dia 20, nós fizemos um evento de natureza cultural, da igualdade racial, e no terceiro dia enchemos de barracas com a apresentação dos produtos provenientes do programa de empreendedorismo das escolas municipais, e com isso nós testamos a estrutura e detectamos todas as correções a serem feitas. E a partir daí chamamos a firma empreiteira, discutimos, sem ônus, foram detectadas e levantadas todas as correções a serem feitas, o que está sendo feito e será complementado até o dia 31. Por exemplo, se tivéssemos colocado o bicicletário, não tinha mais bicicletário, porque ele era feito de aço inox e caríssimo. Fatalmente seria roubado. Então, nós chegamos à conclusão que era preciso chumbar. O mesmo com as 8 lixeiras de inox, que também tivemos de fazer uma readequação. Depois surgiu uma poça d'água, que até foi objeto de manchete, colocando como defeito da obra. Perdoa-se pelo desconhecimento técnico do assunto, mas aquilo ali é o seguinte: muitas áreas daquela região do Corredor Cultural, elas tinham muitos reciclados enterradas entre os trilhos. Com a chuva, houve uma absorção, então automaticamente houve um declive que gerou um pequeno empoçamento. Mas isso foi benéfico, porque nós detectamos onde era que existiam esses pontos frágeis em toda a extensão do espaço, e ele foi absorvido. E agora nós estamos fazendo a correção exatamente dentro das tecnologias. E também houve um pouco de infiltração por uma razão, porque com as grandes chuvas nós detectamos que o sistema de drenagem, de escoamento das águas existente, ali naquela área em frente ao antigo museu, era obsoleto. Ele remontava do tempo em que foram afixados os trilhos. Sim. Então, com essa descoberta, fizemos a remoção completa da rede e fizemos um novo processo de drenagem que está em fase de conclusão, o que vai garantir que não haja mais problemas de espécie alguma. Então, Aguinaldo, nós precisamos ficar atentos para o fato de que estamos lidando com o espaço urbano e com uma arquitetura que há 30 anos não sofreu qualquer processo de revitalização de sua estrutura. Professor, mudando um pouquinho de assunto, uma outra novidade que foi inaugurada esse ano foi a Praça de Esportes e da Cultura, que fica lá no Jardim Estrela, né? Era uma obra também que foi deixada pela administração passada e foi inaugurada agora. Qual que é a importância dessa obra para aquela região e para a Varginha toda? Veio de encontro a uma tese que nós defendemos, a descentralização do processo cultural. Então, nós devemos nos curar da psicose, da patologia da Praça do ET, de achar que você deva concentrar tudo o que acontece nessa cidade na Praça do ET. Reclamavam muito,
a Seresta na Praça Getúlio Vargas. Mas você tem terceira idade para apresentar seresta? No Sion, na Floresta, no Bom Pastor, em todo canto tem terceira idade. Então, os bairros, a população dos bairros, não tem necessariamente, muitas vezes, nem dinheiro, nem tempo, nem condição de se deslocar para os centros. E outra coisa, quando você centraliza todo o processo cultural no centro, você cria um processo de mobilidade urbana. Então, a gente precisa alargar a visão. E, para isso, a Praça do Esporte, ao ela ter um teatro para cinema e manifestações culturais, um telecentro para o aprendizado e o acesso a todas as tecnologias, uma biblioteca modelo excepcional, uma praça de esportes completa e um sistema de assistência social, ela descentralizou uma praça de skate e possibilitou a população dos bairros a ter um acesso a todos esses bens culturais. Nos criticaram imensamente porque nós colocamos alguns livros de nível superior na biblioteca da PEC. Mas, posteriormente, uma pesquisa que nós fizemos, descobrimos que existem 102 estudantes de nível superior que moram no entorno daquela região. É uma região muito grande, né? Jardim Esteira, Montserrat. E que, logicamente, aquelas publicações vão atender perfeitamente às necessidades sem que haja qualquer necessidade de se deslocar para a Biblioteca Pública Central. E ela está funcionando bem, o telecentro, a biblioteca, e nós vamos agora, em 2016, intensificar todos os projetos da Fundação Cultural, serão, na medida do possível, implementados para também serem executados na PEC do Jardim Estrela. E o que a gente espera é que essa filosofia consolide-se e atinja realmente o ápice até 31 de dezembro, porque a descentralização da cultura é fundamental. Professor, então a gente já está encerrando esse segundo bloco e a gente volta no terceiro falando um pouco da perspectiva para o ano de 2016. Então, a gente volta daqui a pouquinho falando também sobre a Casa da Cultura e as perspectivas para o ano de 2016. Fique com a gente volta daqui a pouquinho. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal Cidade, hoje fazendo um balanço das ações culturais do ano de 2015. Então, professor, a gente já falou um pouco sobre a PEC, então agora vamos falar um pouquinho sobre a Casa da Cultura. Ela foi inaugurada aí no segundo ano do mandato, né? Ela foi inaugurada em 2014, mas esse ano ela teve um papel fundamental, né? Qual que foi esse papel? Veja só, foi uma surpresa para muita gente. A Casa da Cultura, ela hoje está estruturada com o Museu Municipal, a Pinacoteca Municipal, a Sala de Exposições, a Biblioteca Pública Municipal e a Biblioteca Virtual. Então, ela é uma casa de cultura com todos os equipamentos necessários para um equipamento cultural da espécie. E foi importante porque ela era um depósito de livros e um depósito de coisas antigas. É tanto que a visão que a população tinha, muitos doadores iriam lá fazer doação de peças antigas, que era um depósito de coisas velhas e antigas. Com essa nova gestão, a Casa da Cultura, ela passou a ter, primeiro, uma biblioteca que todo o acervo foi renovado. Completamente. Isso nesse ano de 2015. Neste ano de 2015. Nós implantamos toda mudança do mobiliário, instalamos a biblioteca virtual com acesso a todas as bibliotecas do mundo. Além disso, o museu foi todo reorganizado, reestruturado
E a Pinacoteca nós salvamos. Nós tínhamos quadros enrolados debaixo das escadas da estação ferroviária. Eles foram todos colocados nas galerias da Pinacoteca e pudemos nos orgulhar de ter feito, este ano de 2015, 72 oficinas de educação patrimonial e educação cultural, de termos feito o lançamento de 12 obras, 12 livros, de termos efetuado 22 exposições das mais diversas espécies, exposições fotográficas, enfim. E a Casa da Cultura, ela teve, então, um papel fundamental na educação patrimonial. Houve um concurso de maquete dos bens tombados, e agora nós vamos distribuir pela segunda vez os prêmios aos vencedores do curso de presépios e oratórios, resgatando e preservando uma tradição. E o interessante agora nesse complexo natalino, quando nós no Natal implantamos a feira de artesanato, a cidade natalina, o concurso, tudo no mesmo complexo, e as famílias passaram a visitar a Casa da Cultura, porque lá estava a exposição de presépios e oratórios, e grande parte da exposição da Feira de Economia Criativa. Você sabe qual foi a grande vedete? O Museu Municipal. As famílias se detiveram diante de todo o acervo, com admiração, com amor, com respeito. As crianças, assim, tem até uma máquina registradora, que o pai virou-se para os filhos e disse assim: é essa aqui que seu avô trabalhava. E as crianças ficavam maravilhadas. Então, serviu para descobrir que realmente o museu tinha uma função didática, pedagógica, de preservação da memória, de preservação dos fenômenos da evolução e das transformações sociais, políticas, econômicas e urbanísticas. Então, o museu realmente adquiriu a sua verdadeira imagem. Então, a Casa da Cultura é hoje um equipamento cultural que é singular em todo o estado de Minas Gerais, porque nós estamos entre as 10 casas de cultura de melhor qualidade do estado de Minas Gerais. Professor, vamos falar um pouquinho agora do sistema de comunicação que a Fundação Cultural administra, a TV Princesa e a Rádio Melodia. Muito se falou da digitalização da TV em relação ao link móvel. Queria que o senhor falasse por que isso não aconteceu nesse ano e se há a possibilidade disso acontecer no ano que vem. Nós fizemos uma reserva de 1 milhão, de um exercício para o outro, proveniente de economias em licitações, em concorrências públicas e do ICMS cultural. Mas ocorre que o município atravessou, como todos os municípios brasileiros, como este país, atravessou e vem atravessando a mais grave crise econômica do país. Chegou um momento que o repasse do ICMS diminuiu 39%, o fundo de participação dos municípios do governo federal, pela queda da arrecadação e pelos desmandos, caiu o repasse de 49%, e, logicamente, a arrecadação do IPTU não atendeu à expectativa. Então, nós tivemos de abrir mão dessa reserva para, eventualmente, dar condições, junto com outros órgãos e outros departamentos da Prefeitura, para poder priorizar o pagamento da folha de pagamento, o pagamento do salário, a primeira e a segunda parcela do 13º, e o vale-transporte, o ticket de refeição. Há possibilidade disso acontecer, então, no ano que vem? Então, mas o senhor prefeito municipal, que é um homem extremamente consciente e ético, e o nosso secretário de Fazenda, que é um técnico brilhante, um homem da mais alta qualificação, já estabeleceram um plano de reposição desse recurso que a Fundação temporariamente socorreu, e vão fazer repasses ao longo dos meses, e com o planejamento orçamentário deste ano, nós retomamos essa meta, que vai ter duas vertentes: a construção de um estúdio modelo, nos padrões mais avançados e modernos, e aí o cumprimento da segunda etapa da digitalização,
que, por inspiração da providência divina, o ministro das Comunicações prorrogou até 31 de dezembro de 2016, né? O que, na realidade, salvou-nos de um problema sério. A Rádio Melodia, então, vai ser contemplada também com uma a modernização Rádio Melodia, como a gente. O estúdio da Rádio Melodia, que é um estúdio imenso, privilegiado, nós vamos recuperá-lo para, inclusive, fazer assim um mini auditório para convidados, uma estrutura para bate-papos, para lançamento de programas, gravações, etc. E vamos recuperar também várias instalações, os portões, a pintura da torre, a recuperação de transmissores. Vamos fazer, inclusive hoje eu visitei das 10 até as 11h30 a Rádio Melodia, vendo, analisando e tomando conhecimento de todos esses aspectos. E vamos fortalecer ainda mais, inclusive estabelecendo o horário das 12 às 13 horas. Aqui na TV Princesa. Aqui na TV Princesa, teremos um jornal e um programa de variedades e estaremos também ampliando a programação da noite com novas atrações e, inclusive, reestruturando o quadro de pessoal para esses novos desafios que nós vamos ter em 2016. É isso que a gente tem essa dúvida também. A gente está quase terminando o programa já, mas queria que o senhor falasse rapidamente sobre o concurso público, que o prazo final é até junho do ano que vem. Como que vai ser essa escala de contratações, professor? Há possibilidade de até junho todo mundo ser contratado? Como que vai ser isso? As pessoas me conhecem por ser um legalista. Nisso eu sou um discípulo do Antônio Silva, nosso prefeito. Eu sigo a lei, eu sou um escravo das normas da lei, de respeito à lei. Então, se a admissão é por concurso público, tendo-se que admitir, sejam os que prestaram concurso e foram aprovados. Para mim isso está muito claro e não cabe dúvida. E, naturalmente, que as contratações elas serão feitas dentro das demandas e das necessidades efetivas dessa necessidade de ampliar a programação e dar mais dinamização à programação da TV Princesa. Uma coisa está ligada à outra. Professor, a gente já está encerrando o nosso programa aqui. Gostaria que o senhor fizesse uma mensagem, falasse um pouco de como que vai ser 2016 nas ações culturais. Nós não vamos interromper nenhum programa, porque 98% dos recursos para os programas culturais da Fundação são provenientes de recursos gerados pela própria Fundação. O trabalho que nós fazemos de conservação, revitalização, preservação, conservação do patrimônio cultural em todas as suas facetas, gera recursos do ICMS cultural. E são esses recursos do ICMS cultural que estão suprindo todos os programas que a Fundação executa. Quer dizer, é uma questão de competência de gestão, de eficiência de gestão, que nós introduzimos na Fundação Cultural, considerando que nunca devamos ter o orçamento municipal como a única fonte de recursos. E este ano de 2003, nós vamos intensificar essa captação de recursos externos. Tá certo, professor. Eu agradeço muito pela sua participação aqui e a gente encerra esta edição do Jornal Cidade. A gente volta amanhã falando um pouco sobre o Réveillon da Paz, que acontece na mina do Campos Elíseos. Vai trazer todas as atrações, a gente vai trazer todas as atrações, tudo que vai acontecer lá no Jornal de amanhã. Então eu espero você nesta quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde. Muito obrigado e até lá!